Paz, irmãos. Primeiro eu quero agradecer a Deus por estar aqui, agradecer aos bispos, a essa igreja abençoada. E eu trago o abraço dos irmãos de São José dos Campos. Quando vocês forem para o litoral norte, Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião, passem em São José, tomar um café, aí depois você desce, tá bom? Nós estamos a 1 hora do litoral norte, meia hora de Campos do Jordão. Pode, claro, pode ser, a gente vai. Que tal uma churrascaria? Ó, que bênção. Irmãos, bom estar aqui em Ribeirão Preto. Semana retrasada eu estava em Franca. A minha esposa não veio porque a questão do trabalho, o horário que ela sai do trabalho, nós não chegaríamos aqui nem na hora do amém. Então, por isso que ela não veio. Mas, como é uma noite de milagres, lenço ungido tem a ver com milagres, eu quero falar sobre um milagre que aconteceu. Está registrado em Marcos capítulo 5, por gentileza. Marcos capítulo 5. A partir do verso 35. Marcos capítulo 5, a partir do verso 35. Para quem não sabe, o bispo Ovídio foi meu professor no seminário. Foi meu professor no seminário teológico em Goiânia, regime internato, né? Ele foi meu professor o senhor também? Em 1999, já se passaram 20 anos e até aqui o senhor nos ajudou. E ao bispo também. Marcos 5, versículo 35, diz assim: falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda as incomodas o mestre? Mas, eu estou sem óculos aqui, acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Jesus aqui, ele vai e cura a filha de Jairo. E esse homem persevera. E eu quero voltar agora uns textos antes para você entender. Verso 25. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Oh, bênção. Oh, aconteceu um milagre aqui agora. Sem nada aproveitar. Antes, pelo contrário, ainda pior, tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo lhe estancou a hemorragia e sentiu o seu corpo estar curada do seu flagelo. Amados, quando nós falamos sobre a cura da mulher hemorrágica, todos aqui conhecem, nós enfatizamos o fato dela estar há 12 anos com uma hemorragia. Nós damos ênfase nisso. E também do seu esforço para ir até Jesus. Nós enfatizamos isso. Quem prega sobre ela enfatiza isso. O grande esforço que ela fez para ir até Jesus. E com certeza não foi fácil. Não foi fácil por algumas questões. Primeiro, uma questão física. Seu corpo estava debilitado. Era muito tempo naquela situação. Olha o versículo 25. Versículo 25. E aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Primeiro, a questão física. Era um tempo considerável com esta enfermidade.
ela não tinha como pagar alguém para levá-la até Jesus. Por quê, irmãos? Porque essa mulher estava dura, sem dinheiro. Olha o versículo 26, por gentileza. E muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía. Ela não tinha condições de pagar alguém para levá-la até Jesus. E uma outra questão, que são duas, existia uma questão espiritual e moral. O fato dela ter ido por detrás da multidão mostra que ela não queria ser notada. O verso 27 diz que ela foi por detrás da multidão, ela não queria ser percebida. Havia uma questão na lei de Moisés, daqui a pouco a gente vai ver isso, que a punha como impura. E outra questão, ela poderia ser pisoteada pela multidão. Mas ela chegou até Jesus. Com certeza, a maioria de nós, quando lemos a história dessa mulher hemorrágica, a gente consegue enxergar este quadro. Uma mulher há 12 anos que se esforça para tocar em Jesus. E uma mulher que, envergonhada, vem por detrás da multidão. A maioria de nós enxergamos somente isso. Mas eu estava lendo esse texto há poucos dias e o Espírito Santo fez como que saltasse uma verdade aqui dessa história. E eu quero comunicar aos irmãos nessa noite. Há algo importante que a fez chegar até Jesus. E é algo que nós não vemos, mas isso que eu vou dizer ajudou ela a ir até Jesus. E eu vou chamar isso, e eu pedi para a amada lá digitar e postar. Repete comigo, autofala. Os irmãos do fundo, autofala. O que é autofala? O que é autofala? É falar com você mesmo em voz alta ou não, para se motivar, permitir que consiga passar pela dor e ter uma melhor performance diante da dificuldade. E esta mulher, ela usou a autofala. Olha o versículo 28, a autofala está aqui. Porque ela dizia para quem, irmãos? Ela estava dizendo para quem? Quem aqui tem o costume de falar consigo mesmo? A minha esposa, ela é libanesa. E eu me lembro quando a gente fez aquele voto de rapar a cabeça. Eu deixei ela e fui na cabeleireira da igreja e rapei minha cabeça. E a minha esposa tem o costume, e ela fala com ela mesma. Então, quando eu parei meu carro e ela saiu do serviço e veio, ela já veio desse jeito. Acho que a maioria das mulheres fazem isso aqui. Ela vem assim. E ela vem falando, ela tem esse costume. Quando ela olhou para o carro e me viu careca, ela fez assim, ó. E riu. Ela comete a autofala. É quando você fala consigo mesmo, em voz alta ou não. Para se motivar e permitir que consiga passar pela dor e ter uma melhor performance diante da dificuldade. O versículo 28 diz porque ela dizia, algumas versões da Bíblia diz porque dizia consigo mesma, tem outras versões que dizia assim, pois pensava assim, outra versão dizia porque dizia, e uma outra versão diz assim, dizia consigo mesma. Repete comigo, irmãos, autofala. Amados, a autofala foi muito importante para esta mulher. Eu sei que foi o toque nas vestes de Jesus que a curou. Mas a autofala ajudou ela. E por que a autofala é importante? Uma verdade. Porque alguns acontecimentos tentarão anular o nosso esforço. Ela se esforçou para sair da casa dela, ela se esforçou para ir até Jesus, e a autofala a ajudou. Por quê? Porque alguns acontecimentos tentarão anular o nosso esforço. Preste atenção, enquanto a Bíblia, enquanto o evangelista Marcos nos mostra
que a mulher hemorrágica veio por detrás da multidão, o mesmo evangelista mostra um homem por nome Jairo, chegando à mesma multidão do que ela, só que chegando pela frente. Olha a disparidade. Enquanto aquela mulher vinha, eu penso comigo, vinha enrolada em lençóis, porque ela foi até Jesus com a hemorragia, então ela estava perdendo sangue. Enquanto ela vem por detrás da multidão, por uma questão física, por uma questão espiritual e moral, Marcos mostra um homem chegando pela frente da mesma multidão. E conforme ela vai chegando perto daquela multidão, ela percebe que há uma desaceleração, ou seja, ela percebe que a multidão começa a andar em passos mais lentos. E ela descobre por quê. Ela via um homem rico, de prestígio, religioso, e ela vê esse homem que estava de frente com Jesus. E eu vou falar algo para os irmãos. Eu, quando leio a história de alguém na Bíblia, não é que eu me coloco no lugar, mas eu fico pensando nessa pessoa. Eu quero que você imagine a cena. Essa mulher vindo toda desconfiada, com medo de ser pisoteada, com medo de ser rejeitada por causa da sua doença. E de repente ela vê a multidão andando como que devagar, e de repente a multidão para, e ela olha lá na frente, com muito esforço, e vê um homem rico, de prestígio e religioso. E aí, poderia passar muitas coisas na cabeça dessa mulher. Até porque emocionalmente ela estava debilitada. Porque essa enfermidade a deixava debilitada emocionalmente. E se tem alguém aqui que trabalha com alma, entende o que eu estou dizendo em relação a esta mulher. Imagine, irmãos, 12 anos sem tocar em alguém. Eu estou falando isso dentro do contexto judaico. 12 anos sem tocar em alguém. 12 anos sem receber um abraço. Já imaginou isso, irmãos? Eu percebi que o bispo Ovídio chegou e foi abraçando, os irmãos se abraçando, as irmãs se beijando. Agora, imagine 12 anos sem receber um abraço. 12 anos sem tocar em alguém. Como é que não estavam as emoções desta mulher? Por gentileza, abra sua Bíblia no livro do Levíticos, capítulo 15, versículo 19, a gente vai ter um entendimento. Levítico 15, 19, no Velho Testamento, olha o que diz a palavra. A mulher, quando tiver o fluxo do seu sangue, se este for o fluxo costumado do seu corpo, estará 7 dias na sua menstruação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. E aí vem, os irmãos podem ler depois. Levítico 15, versículo 19. Por isso que essa mulher foi por detrás da multidão. E agora ela vê um homem rico à frente dessa multidão, chegando pelo lado da frente. 12 anos sem receber um abraço, 12 anos sem tocar em alguém. Vejam a disparidade. Jairo é identificado pelo seu nome na história e pela sua função principal da sinagoga, ou príncipe da sinagoga. A mulher, pelo contrário, é mencionada sem o nome. Eu sei que a Bíblia foi escrita nesse contexto judaico, contexto oriental. Mas eu quero que você perceba a disparidade desse encontro com Jesus. Jairo é rico, é um príncipe na sinagoga. A mulher é pobre. Marcos diz que ela gastou tudo que tinha com os médicos e com remédio. Enquanto Jairo é rico, ela é pobre, gastou tudo com os remédios. Jairo era alguém religioso, principal da sinagoga, um dos
dos principais nas reuniões, com certeza ele ministrava a Torá. A mulher nem tanto. Aliás, ela nem podia entrar na igreja, ela não podia entrar na sinagoga. Jairo, por ser um homem influente, de prestígio, conseguiu parar a multidão, irmãos. Ele parou até Jesus. A Bíblia diz que ele se prostrou diante de Jesus. A mulher, nas condições que ela estava, jamais ela pararia aquela multidão. Olha a disparidade desse encontro. Ela tinha todos os motivos da vida para desistir de tocar em Jesus. Eu não sei se os irmãos se colocam no lugar dessa mulher, ou imaginam a cena. Qual seria a sua reação, irmãos? Você continuaria insistindo em tocar em Jesus ou recuaria? Nós nos sentimos injustiçados quando alguém em uma fila passa na nossa frente. Quem aqui já não ficou, mesmo sendo crente apostólico, você estava numa fila há um tempo, aí vem um engraçadinho e passa na frente, você gostou disso? Você achou legal isso? Você disse assim, não, eu estou aqui há meia hora, pode passar na minha frente, eu estou aqui há 2 horas, pode passar. É assim que você faz? A gente já se sente injustiçado, e se não tiver convertido realmente, só Jesus na causa. Agora imagine essa mulher, ela vindo por detrás, toda debilitada emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, bombardeada, e ela vê um homem rico, de prestígio, bem vestido, e esse homem para a multidão e para justamente o homem que ela queria tocar. Ela vê Jairo chegando pela frente com todo aparato religioso e financeiro. A mulher veio sem status, desconhecida, fragilizada e, por que não dizer, discriminada. Toda esta dificuldade, diferença que eu mencionei, poderia tirar o seu ânimo, tirar a sua vontade de continuar com aquilo. Talvez você veio a este culto e você está passando uma série de problemas com você mesmo ou na sua família, e talvez se eu conversasse com você e você abrisse a sua vida comigo, talvez eu diria, olha, você realmente tem todos os motivos para parar de vir na igreja, para parar de confiar, para parar de acreditar. Talvez eu pensaria isto, e essa mulher, ela se encaixa nisso que eu falei. Ela tinha todos os motivos para não querer continuar com aquilo. Porém, quando parecia em vão o seu esforço, porém, quando parecia em vão ter levantado da cama, quando parecia em vão, a autofala entra em ação. Quando ela teria todos os motivos para parar com isso, ela usa a autofala. E qual foi a autofala? Ela falou consigo mesma. Ela viu Jairo, todo o seu aparato religioso financeiro. Ela se viu vindo por detrás como uma rejeitada. Quando ela foi desistir, ela disse consigo mesma, se eu tão somente tocar em suas vestes, eu ficarei curada. Oh, glória a Deus! Ela não falou isso com ninguém. Ela não gritou isso, ela disse consigo mesma, eu estou vendo que tem um homem rico, religioso, parando aquele que eu quero tocar. Eu sei que a multidão pode me pisotear, eu sei que a multidão pode falar que eu sou uma pecadora por causa do estado que eu estou, mas mesmo assim, eu creio que se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu vou ficar curada. Queridos, eu imagino aquela mulher, nós estamos falando de autofala, eu imagino aquela mulher falando com ela mesma. É muita gente,
É muita gente. Quando a Bíblia fala de multidão, ela está falando de mais de 1000 pessoas. É muita gente. Mas se eu tocar nele, eu vou ficar curada. Pela lei de Moisés, eu sou considerada impura, eu sei. Mas se eu tocar nas vestes dele, eu vou ficar curada. Faz tempo que eu não toco em ninguém, faz tempo que eu não abraço ninguém e não recebo abraço, mas se eu tocar nele, eu vou ficar curado. Ninguém vai me impedir. Se eu tão somente tocar nele, eu ficarei curado. Fala para o irmão que está do seu lado, a autofala foi muito importante para ela. Agora escute, a autofala não tem nada a ver com pensamento positivo. A autofala não tem nada a ver com mensagens sugestivas. Isso é muito bom. Barack Obama ganhou a eleição nos Estados Unidos com frase de efeito e mensagem sugestiva. Nós podemos, e é que ele pôde mesmo. A autofala que eu estou dizendo nessa noite não tem nada a ver com pensamento positivo, nem com mensagem sugestiva. Mas a autofala que eu estou falando tem a ver com fé. Olha o versículo 34, Marcos 5:34. E ele disse: filha. O que Jesus disse para ela? Filha, a tua fé. Filha, a tua fé te curou. Isso fez com que ela vencesse todos os desafios até chegar em Jesus. Fala para o irmão que está do seu lado, a autofala é muito importante. Entenda, o toque nas vestes de Jesus a curou, sem dúvida, eu creio, está escrito. Porém a autofala, aquilo que ela falava consigo mesma, deu condições para que o milagre acontecesse. Ouça, e eu quero trazer para nós, Fonte da Vida, Ribeirão Preto, hoje, aqui. E eu quero, em nome de Jesus, declarar isso como verdade para nós, Fonte da Vida em Ribeirão Preto. Está na hora de você tapar os seus ouvidos às falas negativas, que vem mesclada com religiosidade. E pegar as suas anotações bíblicas de quando os bispos pregam, de quando os pastores pregam, de quando o presbítero prega, de quando o apóstolo prega, a bispa prega. Está na hora de você pegar as suas anotações bíblicas e o que Deus tem falado com você e aplicar na sua vida. E talvez você pense, como eu vou fazer isso? Eu sei que aí dentro, irmãos, tem preocupação, tem ansiedade, tem receios, tem medo, tem inquietação, tem dúvidas, sentimento de quem está para baixo. Pode até ter essas coisas, mas com certeza, queridos, pode ter tudo isso que eu disse, pode ter, mas eu sei que aí dentro, igreja Fonte da Vida de Ribeirão Preto, eu sei que pode ter medos, eu sei que talvez você está aqui com medo de alguma situação que possa acontecer. Talvez tenha receios, inquietação, em tanta coisa. Mas eu sei, Fonte da Vida de Ribeirão Preto, que aí dentro também tem palavra de Deus. Levanta a sua mão comigo e diga assim: ouça, inferno. Aqui dentro pode ter inquietação, pode ter receio, pode ter até ansiedade. Mas aqui dentro também tem muita palavra de Deus. Muita palavra de Deus. Queridos, então traga à memória a palavra e comece a dizer consigo mesmo verdades poderosas da palavra de Deus. Ainda que haja uma multidão à sua frente,
Está na hora de você pegar as suas anotações, aquilo que Deus tem falado com você nesses dias, porque eu sei que Deus tem falado neste lugar com você nesses dias. Eu sei que Deus tem falado com você, minha irmã, a respeito daquilo que Ele vai fazer na sua vida e na vida do seu esposo e na vida dos seus filhos. Eu sei que Ele tem falado com você, meu irmão, aquilo que Ele vai fazer com a sua saúde, com a sua empresa. Deus tem falado neste lugar. Então agora está na hora de trazer essas verdades e falar consigo mesmo. Deus fará, o Senhor é meu pastor, aí nada me faltará. E falar e profetizar. Irmãos, a multidão e toda uma circunstância poderia desmotivar aquela mulher, ainda que haja uma multidão na sua frente, porque a multidão traz falas, irmãos. Em algumas falas eu quero pontuar aqui. Você não pode se aproximar de Jesus, você é um pecador. Quando você se deparar com esta multidão e ouvir essa fala, diga a si mesmo, autofala, diga a si mesmo: sim, eu sou um pecador. Porém está escrito, ó a autofala, 1 João 1,7, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, multidão, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, me purifica de todo o pecado. Porque pode ser que no seu esforço de tocar em Jesus, você se depare com essa multidão que julga, essa multidão que mescla julgamento com religiosidade. Você vai usar a autofala. Você pode encontrar com a multidão que diga assim: você não pode tocar em Jesus porque você vive cometendo os mesmos erros que você pede perdão, você comete. E você vai dizer a essa multidão, a si mesmo: sim, eu tenho sofrido, porém está escrito, Isaías 43:19, diga a si mesmo: oh, não vos lembrei das coisas passadas, nem considerais as coisas antigas, eis que eu farei uma coisa nova. E diga a você mesmo: calma minha alma, aleluia, Deus está fazendo uma coisa nova nesses dias. Oh, Deus vai colocar caminhos no deserto e rios no ermo, aleluia. Diga a você mesmo verdades bíblicas. Ou você pode se deparar com uma multidão, como essa mulher se deparou, e essa multidão pode falar para você: você não pode se aproximar de Jesus, você esperou demais para tomar uma posição na sua vida. Você demorou demais. Essa mulher demorou quantos anos? 12 anos. E aí você diga: sim, eu acreditei nas minhas possibilidades, eu acreditei no meu jogo de cintura para tentar resolver essa situação e eu não consegui. Aí você vai autofala, Gênesis 18:14, porventura alguma coisa difícil para o Senhor. Aí você vai dizer: aleluia, multidão, para você é tarde, para você eu perdi tempo, mas há alguma coisa difícil demais para o Senhor? Para você, multidão, não há tempo. Para muitos da minha família não há o que fazer, mas para o Deus que eu sirvo, aleluia, ainda há tempo. E eu quero dizer a alguém que está ouvindo a palavra nessa noite: você entrou aqui achando que o tempo já passou de você, e eu vim aqui em nome de Jesus, debaixo da unção apostólica, dizer que para você não tem mais tempo. Para alguém da sua família estão dizendo que não há mais o que fazer, não há mais tempo, mas eu vim aqui declarar para o Deus que a fonte da vida serve, para o nosso Deus, ainda há tempo de fazer alguma coisa, há tempo ainda de estancar essa hemorragia, ainda há tempo. Fala para montar ao seu lado: a autofala é muito importante. Eu estou terminando. Levítico 17, versículo 11 diz que a vida da alma está no sangue. É o que está escrito. Ou seja, aquela mulher estava com uma hemorragia. Sangue é vida.
Ela estava perdendo vida no financeiro. Gastou tudo o que tinha com médicos e remédios. Ela estava perdendo vida no social, queridos. Vivia no isolamento. Pela sua situação, não recebia visita. Irmãos, imagina o mau cheiro que saía dessa mulher. Naquela época não tinha um ar-condicionado que aliviava as coisas. Havia muito poucos recursos para aquela mulher. Não havia um chuveiro com água quente para ela banhar 3 vezes por dia. Ela estava perdendo vida no social. Não tinha relacionamento. Ela estava perdendo vida no espiritual. Pela lei de Moisés, ela imunda, impura, alguém repugnante, condenada a viver longe de Deus e do templo de Deus, que na época era a sinagoga. Mesmo com todas as perdas, ela dizia consigo mesma: se eu tão somente tocar. Queridos, se nessa noite, se eu e você usarmos a autofala, nós vamos sair desse culto diferente. Você que entrou aqui desempregado, vai usar a autofala e vai dizer para você mesmo. Vai chegar na sua casa, talvez quem ficou não vai entender. E você vai: quer jantar, bem? Você que veio aqui e está desempregado, use a autofala. Você vai chegar na sua casa e alguém vai te ver falando assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. A autofala. Se eu tão somente tocar nele. A autofala: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Você que está com enfermidade, desenganado pela medicina. O irmão Robson veio como companheiro de viagem. A filha dele de 12 anos tinha lúpus. Ele, não sei se ele achou a foto ali. Tem uma foto da filha dela quando chegou na fonte da vida, queridos. Lúpus, desenganada pela medicina, mais de 68 exames. E a palavra de Deus veio, e hoje ela é uma das que ajuda a Sheila no Espaço Mulher. Foi curada do lúpus, e ele levou os exames na igreja, e os médicos colocaram um ponto de interrogação, porque não sabiam o que estava acontecendo. Mas nós sabemos, o Deus da fonte da vida, Jeová Rafá, Ele agiu na vida da filha do irmão Robson. Então você vai sair daqui hoje com a autofala. Aleluia. Você que está enfermo, você vai dizer: verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores, e as nossas doenças. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Está aqui, depois vocês veem o jeito que a filha dele chegou na fonte da vida. Veja, irmãos. Você que trouxe alguém convidado para esse culto, mostra a ele. Queridos, quem está entendendo a palavra, diga amém. Então hoje é dia de você chegar na sua casa. Hoje é dia de você chegar na sua casa assim, ó. Eu sei que alguns irmãos aqui já falam sozinho. O bispo mais ainda, principalmente na segunda-feira. Quando a gente vai lá falar com o pastor Jéssico, porque ele fica do lado da minha sala. Você vai chegar na sua casa hoje assim, ó. O que está acontecendo? Por que você está falando sozinho? Não estou falando sozinho. Eu estou declarando a palavra. Mas que história é essa? Autofala. Eu tive lá na fonte da vida e veio um pregador de uma outra cidade. E ele falou da autofala e eu estou cometendo a autofala. Eu estou exercendo a autofala. Você vai chegar na sua casa assim hoje. 1000 cairão ao meu lado. 10.000 à minha direita. Mas eu... não porque sou bom, mas eu. Não porque sou bonito, mas eu. Porque sirvo a Deus, não serei atingido. Aleluia. Quantos podem fazer isso? É simples. Uma mulher debilitada,
uma mulher fragilizada, uma mulher repudiada, uma mulher que pela lei de Moisés estava condenada ao isolamento, ela fez isso, quanto mais eu e você. E ela disse na fragilidade dela: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. E ela foi curada. E eu quero terminar dizendo: todos nós que estamos aqui estamos sujeitos às hemorragias da vida. Mas é verdade também que se tocarmos em Jesus, a hemorragia será estancada. Agora guarde isso, o Espírito Santo falou isso comigo e eu quero passar para vocês. A fé me leva a tocar em Jesus. Porém, neste percurso de ir até Jesus, muitas vezes eu precisarei ministrar para mim mesmo. A fé me leva a tocar em Jesus. Aquela mulher foi tocar pela fé, eu creio. Jesus disse no verso 34, a tua fé te salvou. A fé me leva a tocar em Jesus. Porém, nesse percurso de ir até Jesus, porém, nesse percurso até que chegue a conversão do marido, porém, nesse percurso até que chegue a conversão dos filhos, porém, nesse percurso até que aconteça a libertação das drogas, porém, nesse percurso até que Deus faça o milagre, muitas vezes eu vou precisar ministrar para mim mesmo. Quantos entendem? Fiquem em pé em nome de Jesus. Fala para o irmão que está do seu lado. A autofala foi importante para aquela mulher. Fala assim: a autofala é importante para você também. A maioria de nós, irmãos, tem um ditado que diz que a boca fala que o coração está cheio. E muitas vezes nós, mesmo servindo a Deus, ao invés de nós cometermos a autofala de uma maneira bíblica, o que nós fazemos? É isso, não vai dar certo, vai falir mesmo, vai morrer mesmo, vai quebrar mesmo. Ah, se a gente pegasse essa e dissesse assim: se tão somente eu tocar nele, vai ser curado, vai ser liberto, vai mudar de vida, se eu tão somente tocar nele. Quantos creem assim? Quem entendeu a palavra, diga amém. A fé levou aquela mulher a tocar em Jesus, e a autofala a ajudou. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você nessa noite. Você veio por um propósito. Curve a sua cabeça agora. Ó Deus, o Senhor não mudou. É o mesmo Deus que curou aquela mulher hemorrágica. E logo em seguida ressuscitou a filha daquele príncipe da sinagoga. Ó Deus, nessa noite, Pai, o Senhor sabe onde está a hemorragia nesse irmão, nessa irmã, nesta família. O Senhor sabe aonde estão perdendo vida, Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra tenha efeito agora. Que a Tua palavra, que é poderosa, tenha efeito agora. Ó Deus, em nome de Jesus, comece a tocar, ó Pai. Ó Deus, a mesma virtude que curou aquela mulher hemorrágica, a mesma virtude, Senhor, que cure agora os que estão enfermos, não somente no físico, mas na alma, em áreas da sua vida, Pai. Ó Deus, nessa noite, Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi ministrada, a Tua unção está sobre a Tua igreja, Pai.
Oh Deus, alguns vieram talvez pela primeira vez ou segunda, ou vieram acompanhando alguém, estão vindo, mas não aceitaram o Senhor ainda, estão nesse processo de conversão. Oh Deus, que a Tua palavra tenha efeito neste coração, que a Tua palavra tenha efeito, e que esta hemorragia seja estancada. Oh Deus, em nome de Jesus, que esta hemorragia, Senhor, desapareça, assim como desapareceu na vida daquela mulher, ó Pai, em nome de Jesus. Que o milagre do Senhor aconteça nessa noite, que o milagre do Senhor aconteça nessa noite. Oh, levante a sua mão, querido, aleluia, comece a adorar o Senhor, comece a chamar a existência ao milagre. Oh, em nome de Jesus, oh, em nome de Jesus. Oh, então, o bispo deu liberdade. Você que ouviu a palavra e Deus falou com você. Geralmente quando vem alguém de fora pregar, alguns vêm para frente para ser legal com o pregador. Obrigado, irmãos, mas nós estamos diante de Deus, e Deus conhece os corações. Eu não quero que você seja legal comigo. Você já foi em estar aqui. Eu quero convidar você. Deus falou com você, mas eu não quero que você saia da sua cadeira assim, desse jeito. Eu quero que você venha usando a autofala. Venha assim. Eu vou lá para frente. Deus vai fazer. Eu vou lá para frente. O Senhor é meu pastor e não vai me faltar nada. O Senhor levou a minha enfermidade. Vem para frente assim, você que está orando pela sua família, pela libertação do seu esposo, pela libertação da sua esposa, pela libertação dos seus filhos e filhos dos pais. Vem para frente dizendo isso. Está escrito: crê no Senhor Jesus e será salvo. Eu creio. Vem usando a autofala. Mas venha usando a autofala. Venha para frente. Pode vir para frente. Venha usando a autofala. Aleluia. Venha falando com você mesmo em voz alta ou não, mas venha declarando a palavra. Pode vir, queridos. Venha pela fé. Aleluia. A autofala vai te ajudar a chegar até aqui. Venha pela fé. Venha crendo no milagre. Oh, recalabashuri me candarahai. Venha crendo no milagre. Recalabashuri me candarahai. Oh, em nome de Jesus, venha. Aleluia, venha falando com você mesmo verdades poderosas da palavra. Venha falando com você mesmo verdades poderosas da palavra de Deus. Talvez você diz: eu não vou para frente porque eu sou obreiro aqui em Ribeirão Preto. Eu tenho um cargo. Mas você pode ter um cargo e estar com hemorragia em alguma área da sua vida. E esta noite é noite de estancar a hemorragia. Em nome de Jesus, saia do seu lugar e venha. Comece a declarar a autofala. Comece a declarar verdades. Comece a declarar verdades. Comece a declarar verdade. Os irmãos que não vieram, levante a mão aí atrás, nos ajude agora. Comece a orar em línguas, enquanto os levitas ministram a unção de Deus. Recalabashuri bicandarai. Recalabashuri birianda. Oh, Espírito Santo. Oh, em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Aleluia. Continue orando. Continue orando. Aleluia. E eu vou pedir algo. Os bispos, pastores, vamos impor as mãos e vamos declarar a hemorragia sendo estancada. Nós vamos declarar a cura do Senhor, o milagre do Senhor. Recalabashure mecandarai. Oh, recalabashiri miranda. Oh, Espírito de Deus. Oh, Espírito de Deus. Recalabashantori alamara. Oh, Espírito, renova. Recalaba
nome de Jesus, oh em 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 nome de Jesus, Ricalabashini Mirianda. Vou tocar teu manto, pois creio que se eu tocar em ti, vou ficar curado. Vou me libertar e receber do teu. Levante a sua mão, queridos, e declare: Se eu tocar em ti, vou romper em fé, vou andar no sobrenatural. Se eu tocar em ti, vou romper em fé, vou andar no sobrenatural. Milagres vão acontecer se eu tocar em ti. levante a sua mão, querido, e adore ao Senhor. A glória do Senhor está sobre nós. Recalabachuribicandala. Oh Espírito de Deus, Milagres vão acontecer se eu tocar em ti. mais uma vez para terminar. Baterista. Milagres vão acontecer se eu tocar A última vez. em ti. Milagres vão acontecer se eu tocar em ti. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos os pastores vão estar aqui à frente agora. Pode vir, pode trazer a sua cartela, vem com o seu lenço, nós vamos ungir. Quem tiver com pressa, vem mais depressa ainda. Recebe a sua unção, sua oração. O bispo está aqui também, vai estar orando com você, se você quiser, viu? Nós vamos estar ungindo e abençoando o seu lenço, ungindo o seu lenço, renovando a unção no seu lenço e na sua cartela. Todos os presbíteros, por favor, também ajuda a gente a orar aqui.